Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui mais uma vez para o nosso Clube do Livro. Bora? Aqui quem vos fala é Cruyff Freitas, um dos fundadores do CAC Estudos Espíritas. Sabendo você que o CAC está lá no Instagram, no @CAC Estudos Espíritas, e você também pode se inscrever no canal do YouTube e ativar as notificações. Aqui nossa obra, de cabeça para baixo, não vale. O livro Ação e Reação, de Chico Xavier, ditado por André Luiz. E hoje já estamos adentrando o capítulo 4, ou quarto capítulo, como você preferir. Está aí o nosso símbolo padrão de CAC, Kardec, Amor e Caridade. Está aí a foto da obra, o espírito responsável, que foi André Luiz, e a psicografia do nosso querido Chico Xavier. E nesse capítulo 4, ele vai falar agora de alguns recém-desencarnados que chegaram à Mansão Luz e eles estavam com Druso e Silas, eles, quando eu digo André Luiz e Hilário, e eles vão se dirigir ao encontro desses espíritos recém-desencarnados que estão chegando à Mansão Luz. Vamos de leitura, acompanhem conosco. Atingíramos largo recinto, construído à feição de um pátio interior de proporções corretas e amplas. Tive a ideia de penetrar em enorme átrio, algo semelhante a certas estações ferroviárias terrestres, porque nas acomodações marginais, caprichosamente dispostas, se encontravam dezenas de entidades em franca expectativa. A dizer verdade, não vi sinais de alegria completa em rosto algum. Os grupos variados, alguns deles em discreto entendimento, dividiam-se entre a preocupação e a tristeza. Então vejam que André Luiz, com a sua grande capacidade de descrever os ambientes, ele nos fala aqui de. Deixa eu só silenciar isso aqui para não ficar incomodando a gente. Ele nos fala aqui de um local para a recepção dos recém-desencarnados, semelhante a uma estação ferroviária, onde as pessoas, os parentes, os amigos ficam aguardando. E ele explica que não percebeu felicidade ou alegria. Estavam todos, na maioria, preocupados ou tristes. De passagem, podíamos ouvir diálogos diferentes. Em círculo reduzido, registramos frases como estas: acreditas possa ela agora devotar-se à mudança justa? Dificilmente. Centralizou-se por muito tempo no descontrole da própria vida. Mais além, escutamos dos lábios de uma senhora que se dirigia a um rapaz de agoniado semblante: meu filho, guarde serenidade. Segundo informações do assistente Cláudio, seu pai não virá em condições de reconhecer-nos. Precisará muito tempo para retornar a si. Então vejam que os desencarnados que ali estavam na mansão, aguardando pelos seus entes queridos, que acabaram de desencarnar, já sabiam a condição em que eles chegariam, tendo o filho aguardando um pai que sequer iria conseguir reconhecê-lo, e outros aguardando uma pessoa, provavelmente uma mulher, que eles já sabiam que descontrolou a sua própria encarnação. Então já não esperavam com felicidade ou com alegria, sabendo que esses irmãos chegariam em estado de necessidade. Em trânsito, não assinalava senão alguns relatos de conversação como esses. A certa altura, na praça em movimentação, Druso, generoso, confiou-nos aos cuidados de Silas,
mencionando obrigações urgentes que lhe absorveriam a atenção. Encontrar-nos-íamos no dia seguinte, informou. A promessa gentil obrigou-me a considerar o aspecto do tempo. Pela sombra reinante, não poderíamos saber se era dia, se era noite. Por isso, o grande relógio ali existente, com largo mostrador abrangendo as 24 horas, funcionou aos meus olhos como a bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em noite alta. Vejam uma informação que se repete em muitas comunicações espíritas, em muitas comunicações de espíritos, de que o tempo não é importante para eles. Mas naquele local havia um relógio, e aquele relógio, para André Luiz, se viu como uma bússola para o viajante, dando a ele a informação do horário para os encarnados. Porque para ele, essa era uma informação que ele não tinha absoluta necessidade. Ele só teve a curiosidade naquele momento de saber em que horas estavam do ponto de vista dos encarnados. Sons de campanas invisíveis cortaram agora o ar e, assinalando-nos a curiosidade, Silas esclareceu que a caravana-comboio penetraria no recinto em alguns minutos. Aproveitei os momentos para indagações que julguei necessárias. Então, agora ele vai encher Silas de questões. Tá vendo aí? 4. Primeira delas, que espécie de criaturas aguardávamos ali? Recém-desencarnados, em que condições? Como se organizaria a caravana-comboio? Vinha diariamente à instituição atendendo a horário certo? Então, veja a curiosidade de André Luiz, no intuito de aprendizado, e ele então queria saber quais os tipos de criatura, quais as condições dos desencarnados, como era organizada aquela caravana-comboio, e se aquilo funcionava religiosamente com horário para chegar, como se fosse realmente um trem, né? O companheiro, que se dispusera a assistir-nos, informou que as entidades prestes a entrarem integravam uma equipe de 19 pessoas, acompanhadas por 10 servidores da casa, que lhes orientavam a excursão, tratando-se de recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de imediata assistência, de vez que não se achavam em desesperação, nem se haviam comprometido de todo com as forças dominantes das trevas. Notificou ainda que a caravana se constituía de trabalhadores especializados, sob a chefia de um atendente, e que viajavam com simplicidade, sem carros de estilo, apenas conduzindo o material indispensável à locomoção do pesado ambiente, no pesado ambiente das sombras, auxiliados por alguns cães inteligentes. Então vejam que, nesse momento, Silas informou a André Luiz e a Hilário que aqueles desencarnados, aqueles recém-desencarnados, ao total de 19, acompanhados de 10 trabalhadores da casa, eles estavam em desequilíbrio mental. Mas eles tinham merecimento para serem rapidamente atendidos e socorridos por aqueles amigos espirituais, apesar de não terem cumprido com o que planejaram para suas encarnações, mas eles também não se comprometeram no mal. Por isso que ali estavam sendo imediatamente socorridos após o seu desencarne. A mansão contava com 2 grupos dessa natureza. Diariamente, um deles atingia aquele domicílio de reajuste, revezando-se no piedoso mister socorrista. Então, existiam 2 grupos de trabalhadores socorristas. Entretanto, aclarou, não possuíam horário certo para a chegada, de vez que a peregrinação pelos domínios das trevas
obedecia comumente a fatores circunstanciais. Então, em resposta às perguntas de André Luiz, não existia horário certo para chegar, tudo dependia das circunstâncias que envolviam transitar pelas trevas ou por aquele ambiente mais materializado, que provavelmente criava uma certa dificuldade para os espíritos mais avançados, ou até para ajudar aqueles que ainda estavam lá conectados. Mal terminaram o interlocutor e a expedição penetrava o enorme átrio. Os cooperadores responsáveis estavam aparentemente calmos, evidenciando alguns, entretanto, no olhar, funda preocupação. Os recolhidos, no entanto, exceção de 5 que vinham de maca, desmemoriados e dormentes, revelavam perturbações manifestas que, em alguns, se expressavam por loucura desagradável, se bem que pacífica. Enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam, extenuados, aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam, demonstrando absoluta ausência mental da realidade e provocando piedade e constrangimento. Vejam, meus amigos, que essa é a condição de muitas pessoas, ou que muitas pessoas irão enfrentar após o desencarne. Não quer dizer que essas pessoas estavam nesta condição quando encarnadas. Absolutamente não. Esta é a condição pós-desencarne, que pode ser ocasionada muitas vezes pela ausência do próprio corpo físico, que impede a expansão das sensações que nós sentimos em nossas mentes. O corpo físico é uma verdadeira barreira. Ele é prisão, mas ele também impede a expansão total dos nossos pensamentos. E se estes são de sofrimento e desequilíbrio, eles estão, de certa forma, contidos. Ao perder o corpo físico, tomam proporção maior todos esses pensamentos, e se eles forem pensamentos negativos, ruins, fixos, atrelados a questões ainda da matéria, podem deixar os espíritos nesse estado de demência, completamente sem memória e numa condição que provoca piedade e constrangimento. Silas convidou-nos à movimentação. Efetivamente, cabia-nos algo fazer na cooperação. O chefe da caravana aproximou-se de nós e o assistente nos apresentou num gesto amigo. Era o atendente Macedo, valoroso condutor de tarefas socorristas. Afeiçoados e parentes dos recém-vindos cercavam-nos agora com expressões de alegria e sofrimento. Algumas senhoras que vira antes em ansiosa expectativa derramavam lágrimas discretas. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo denso, conturbadas qual se achavam, traziam consigo todos os sinais das moléstias que lhes haviam imposto a desencarnação. Então vejo que algumas pessoas saíram daquela condição de preocupadas ou tristes, algumas ficaram alegres, outras estavam chorando, mas André Luiz chama a atenção que as pessoas traziam, os recém-desencarnados traziam os sinais das moléstias que lhes haviam imposto a desencarnação. E isso estava onde, gente? Na condição perispiritual, no corpo fluídico. E ele, como espírito, estava vendo, então, o perispírito daqueles irmãos com as questões que levaram à desencarnação de cada um deles, cada um trazendo a sua. Ligeiro exame clínico poderia, sem dúvida, favorecer a leitura da diagnose individual. Dama simpática, abeirava-se de uma jovem senhora
que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição e, abraçando-a, chorava sem palavras. A moça recém-liberta recebia ali os carinhos, rogando comovente: não me deixem morrer, não me deixem morrer. Percebo então que ela achava ainda que estava viva. Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros no corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas, exclamando: Padre, Padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema-unção. Contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão, praticada com minha mãe, fala muito alto em minha consciência infeliz. Ah, porque o orgulho me ensegueceu, assim tanto, a ponto de condená-la à miséria? Então veja que esta jovem, que acabava de desencarnar, era uma pessoa boa. Era uma pessoa, inclusive, que estava praticando a caridade. Ela estava ajudando os desprotegidos de toda sorte. E temos muitas pessoas assim. Mas ela falhou. E onde ela falhou? Com a própria mãe, deixando a mãe viver na miséria. E isso estava falando mais alto na sua consciência. E muitas vezes nós escolhemos a caridade mais fácil de fazer e fugimos daquela que precisamos enfrentar. E normalmente estas estão no seio familiar. Cada um deve lembrar de algo que precisa resolver no seio familiar. E se bem soubermos, vamos resolver logo. Não é verdade? Por que não possuía eu, há 20 anos, a compreensão que tenho agora, ainda a moça recém-desencarnada? Pobrezinha, meu padre. Lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura. Concentrou em mim a existência. Da ribalta festiva, desceu a rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha a sociedade contra ela e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todas nós, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. Então, aquela mãe, a mãe dessa jovem, sofreu bastante, sendo abandonada pelo marido e tendo que criá-la sozinha, e provavelmente ela também a abandonou. A infortunada criatura fez ligeiro interregno, misturando as próprias lágrimas com as da nobre matrona, a mãe, que a aconchegava de encontro ao peito, e de mente aprisionada à confissão que fizera, então ela estava fixada naquela confissão, em extremis, continuou qual se tivesse o sacerdote ao pé de si. Ela estava achando que Silas era o padre. Padre, perdoe-me, em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora do vultoso dote que meu pai me conferira, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas, e aliando-me ao homem vaidoso que desposei, que casei, expulsei-a de nossa casa. Oh, ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Vejam a dor dessa jovem que expulsou de sua casa, provavelmente luxuosa, a sua mãe, que deu a ela toda a dedicação durante a vida, e colocou a mãe para fora numa noite de muito frio. E naquele momento, recém-desencarnada, ela estava fixada naquela confissão e sofrendo as dores por ter feito aquilo à mãe, mesmo tendo praticado caridade,
para com os mais necessitados. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis para justificar minha vileza de coração, caluniei-a sem piedade. Olha o que ela fez com a mãe. Pretendendo elevar-me no conceito do homem que desposara, menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao despedir-se. Não se queixou, nem reagiu. Apenas contemplou-me, tristemente, com os olhos túrgidos de chorar. Vejam que difícil para esta mãe, que demonstra ter alguma evolução, algum progresso, porque teve piedade da filha, mesmo em momento tão doloroso. Mesmo em momento tão doloroso. A reação dela foi de compaixão com a menina, apesar de ter sido tratada como se não fosse sua mãe e de tê-la roubado quando nasceu. Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la. A mãe, né? Não se excite, descanse, descanse. Ah, que voz é esta? Bradou a moça, desvairar-se de angústia. E tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-las: Ó Padre, disse-ia que ela se encontra aqui junto de mim. E voltando para o alto os olhos apagados e súplices, rogava em pranto. Ó Deus, não me deixeis encontrá-la, sem que pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me destes. Com o auxílio de 2 enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava, situou-a em leito portátil e fê-la emudecer, à força de inexcedível ternura. Percebendo-me a emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou. A dama generosa, que a recolheu nos braços, é a genitora que veio ao encontro da filha. Ou seja, ela estava no nível de progresso espiritual acima da filha. Ela já havia perdoado pelos erros da encarnação e estava ali já aguardando por ela, para dar o que ela estava precisando naquele momento. E é assim que funciona, meus irmãos, a bondade do Pai, a bondade de Deus em nossas vidas. Apesar da nossa falta de merecimento em alguns casos, lembrem e vamos lembrar sempre que Deus é infinita misericórdia e infinito amor. Que nos diz? Exclamou Hilário assombrado. Que nos diz? Sim, agora Silas. Acompanha lá. Ixi, vocês sabem que o nosso vídeo não tem cortes, né? Então aguentem. Acompanha lá carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo perispirítico vale por muito tempo de desequilíbrio e aflição. E por que motivo teria a doente decidido confessar-se dessa maneira? Perguntou Hilário, intrigado. Elucidou Silas. É fenômeno comum. As faculdades mentais de nossa irmã sofredora estagnaram-se no remorso em razão do delito máximo de sua existência última e desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, entregou-se de modo total a semelhantes reminiscências. Por haver cultivado a fé católica romana, imagina-se ainda diante do padre, do sacerdote, acusando-se pela falta que lhe maculou a vida.
Então vejam que, se vendo próximo à sua morte, se arrependeu, estava querendo pedir perdão a Deus, principalmente por saber que a mãe já havia desencarnado. O espetáculo ferira-me fundo. A rudeza do quadro que a verdade me oferecia obrigava-me à dolorida meditação. Não havia, então, males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar. Silas entendeu a amargura de minhas reflexões e veio em meu socorro observando. Sim, meu amigo, você repara com acerto. A criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência faz impressa em nossa vida, até que a mácula seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Então, meus irmãos, vejam que o que aquela jovem fez aos olhos do mundo não era um crime. Ela não foi punida pelas leis dos homens. Poucas pessoas deveriam, inclusive, saber daquela informação. E ela passou toda uma vida como se nada estivesse acontecendo. Quantos filhos não falam com seus pais? Quantos pais não falam com seus filhos? E quantos filhos vivem tentando praticar caridade, achando que isso vai resolver? E quantos pais também vivem tentando praticar caridade, achando que isso vai resolver? Se a gente ainda não tem a condição de resolver, a prece é o primeiro caminho. Vamos direcionar preces aos nossos entes queridos que estão em desarmonia conosco, encarnados, óbvio, para que possamos chegar a um entendimento ainda nesta encarnação. Porque isso vai facilitar a nossa vida no plano invisível quando abandonarmos esse corpo. Vamos tentar resolver essas questões que machucam mais e muitas vezes são os infortúnios ocultos que cada um carrega. Que Deus nos ampare e nos dê a força necessária para isso. E ante os apelos agoniados e afetivos, nos reencontros a se processarem ali, sob nossos olhos, em que filhos e pais, esposos e amigos se reaproximavam uns dos outros, o assistente acrescentou: Silas, geralmente a estas plagas de inquietação aportam aqueles que em si mesmos cavaram mais fundos sulcos infernais e que se cristalizaram em perigosas ilusões. Mas a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas edificadas no entendimento e no perdão se transformem felizes em abnegados sireneus dos antigos verdugos. Como é fácil verificar, o incomensurável amor de nosso Pai Celeste cobre não somente os territórios glorificados do paraíso, mas também as províncias atormentadas do inferno que criamos. Vejam que aqui Silas elucida que aquelas pessoas que ali estavam eram vítimas das que estavam chegando, mas que já tinham um nível de entendimento que permitia receber esses irmãos em dor. E a infinita bondade de Deus, que coloca num lugar de sofrimento como aquele, um vale de sombras, um umbral, um local como a mansão luz, onde as pessoas podem ser recolhidas e amparadas, para voltarem ao processo de busca pelo progresso, seja no trabalho, seja na expiação. Continuando. Pobre mulher prorrompeu em choro convulso junto de nós, cortando a palavra de nosso amigo. De punhos cerrados, reclamava a infeliz. Quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas?
Santos anjos, socorrei-me, socorrei-me contra o temível Belfegor. Silas convocou-nos ao amparo magnético imediato. Enfermeiros presentes acorreram solícitos, impedindo o agravamento da crise. Maldito, maldito, repetia a demente, persignando-se, invocando o socorro divino, através da oração, procurei anular-lhe os movimentos desordenados, adormecendo-a pouco a pouco. Olha que legal. A mulher estava em completo desequilíbrio, com movimentos desordenados, possivelmente agressiva, e André Luiz, através da oração, através da magnetização, com a ajuda de Silas e dos enfermeiros, foi dando a ela fluidos calmantes, e ela foi então, adormecendo pouco a pouco. Muitas vezes o que podemos fazer com uma pessoa nessa condição é conseguir colocá-la para dormir e descansar a mente. Já é uma grande caridade. Asserenando o ambiente, convidou-no Silas a sondar-lhe a mente conturbada, agora sob o império de profunda hipnose. Ela entrou em sono. Busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental e verifiquei, espantado, que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Como que a se lhe enraizar no cérebro, via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura, em mútua imanização. Então vejam com que tipo de criatura ela estava conectada. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou. Então Silas leu o pensamento de André Luiz. É um clichê mental, criado e nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam, a pretexto de combatê-los, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como esta, a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. As inteligências desencarnadas, entregues à perversão, valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribui na terra, a mancheias, e imprimem-lhe temporária vitalidade, assim como um artista do lápis se aproveita dos debuxos de uma criança, tomando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. Então vejam que a espiritualidade inferior utiliza as imagens que estão na mente da pessoa, muitas dessas imagens supersticiosas e criadas pela própria crença de que existe o demônio, e traçam aquele quadro mental, deixando a pessoa ali, recém-desencarnada, achando que está entregue ou precisa fugir do demônio. Tudo estava na mente dela e se aproveitaram daquelas informações para criar aquele quadro, e a mulher então ficou alucinada e tendo esse tipo de visão o tempo todo. Os esclarecimentos que se me deparara como oportuna chave para a solução de muitos enigmas, no capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Então vejam que André Luiz já lembrou que aquilo
era o início da obsessão. E aí esses pensamentos atraíam para perto os espíritos que se aproveitavam das imagens, reforçando fluidicamente na mente dos obsidiados. Hilário, que observava atentamente o duelo íntimo entre a enferma prostrada e a forma pensamento que se lhe superpunha à cabeça, falou comovido. Lembro-me de haver manuseado há muitos anos na Terra um livro da autoria de Colin de Plance, aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios, e creio haver visto uma figura gravada nessa obra, semelhante à que temos sob nossa direta observação. Então, Hilário lembrou que, quando encarnado, num livro na França, em Paris, aprovado por um arcebispo, ele viu a figura parecidíssima com aquela que estava se apresentando, projetada mentalmente por aquela recém-desencarnada. Silas adiantou confirmando. Isso mesmo, é o demônio Belfegor, segundo as anotações de Jean Weyer, que imprevidentes autoridades da Igreja permitiram se espalhasse nos círculos católicos. Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e possessão. E aqui eu vou acrescentar algo, porque ao tempo em que esse livro foi escrito, André Luiz traz a informação de que as pessoas tinham acesso aos livros. E hoje, mais do que aos livros, as pessoas têm acesso a vídeos, filmes. E eu fico imaginando a quantidade de informação ruim, desnecessária, entra na cabeça de jovens, às vezes de crianças, e muitas vezes dos adultos que gostam de filmes de terror. Nada contra. Gosto é gosto. Mas se a mente for fraca, esse tipo de imagem vai atrair espíritos bestializados. Vocês têm noção do que é isso? Espíritos que estão perdendo a forma humana de tamanha a maldade que habita dentro deles e que fazem uso dessas imagens para obsidiar, chegando à fascinação e à possessão. Dois tipos perigosos de obsessão. Perigosíssimos. Então, meus irmãos, mesmo em respeito ao gosto de vocês por filmes de terror, tenham cuidado. Tenham a mente prevenida. Orai e vigiai constantemente para que esse tipo de imagem não fiquem gravadas em suas mentes. Tentem aproveitar o conteúdo, mas não gravem, não guardem, não considerem aquilo como uma verdade, porque é pura ficção. E não permitam, então, que os espíritos inferiores, bestializados, se aproveitem dessas imagens que estão na sua mente. Refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós, quando o assistente Silas, certo me surpreendendo a indagação, acentuou bem-humorado. Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim, temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. Então vejam que essas informações somos nós mesmos que fornecemos pela quantidade de conteúdo que assimilamos e muitas vezes permanecem em nossa mente. Refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós. E aí eu repeti, né? Então, escolhido ou modelado por nós mesmos.
O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção e, por isso, removemos a enferma para o aposento limpo e bem posto que a esperava. Decorridos alguns minutos, voltamos ao átrio, então descongestionado e silencioso, apenas algumas sentinelas da noite velavam, infatigáveis e atentas. Os tormentos entrevistos compeliam-me a pensar. Muito já estudara acerca de pensamento e fixação mental. Todavia, a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Tamanho os pensamentos e a fixação mental daquele momento. Confiei ao amigo que nos acompanhava, bondoso, a indefinível tortura de que me via objeto, e o assistente esclareceu com sabedoria. Em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. E em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo que nos escravize à ignorância e à miséria, à preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. Então veja, tudo que nos limite, nos mantenha na ignorância, na preguiça, no egoísmo, na crueldade, no orgulho, precisamos combater todos esses fatores, meus irmãos, para merecermos um pensamento livre ao desencarnar. E talvez porque desejasse ardentemente mais alguma anotação, em torno do transcendente assunto, Silas ajuntou. Recorda-se de haver lido alguma memória aluzida às primeiras experiências de Marconi nos albores do telégrafo sem fio? Sim, respondi. Aqui André Luiz. Lembro-me de que o sábio, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de Henrique Hertz, o grande engenheiro alemão que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas, comprovando as teorias da identidade da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante. E sei que, certa feita, tomando-lhe o oscilador e conjugando com a antena de Popov e com o receptor de Branly, no jardim da casa paterna, conseguiu transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse. Mas que tem isso a ver com o pensamento? Então, Silas questionou André Luiz se ele teve conhecimento do telégrafo, de como foi descoberto, e ele respondeu que sim. Saiu descrevendo como Marconi conseguiu fazer isso, os equipamentos que ele usou, quem ele estudou antes dele, que foi o alemão Henrique Hertz, e que ele conseguiu mandar informações, mesmo sem fio, de um ponto a outro, através do telégrafo. Então, vamos ver aqui por que isso tem a ver com o pensamento. Silas sorriu e falou: a referência é significativa para as nossas considerações. Além dela, volvamos à televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre. E acrescentou: veja, ele está fazendo uso da ciência para fazer André Luiz entender a questão do pensamento. Reporto-me ao assunto para lembrar que na radiodifusão, radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Então, a ciência já comprova isso. Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que, num segundo, as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente,
depois de atravessar imensos domínios do espaço, em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora, o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Então, quando se fala vamos pensar melhor e positivo, é nesse sentido, para que nossa vida também melhore. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma no mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. A obsessão, que nós próprios alimentamos com esse tipo de pensamento ruim, fixo, negativo. E depois de ligeira pausa, Silas concluiu: eis porque, efetuada a supressão do corpo somático, falei mais cedo isso, perdeu o corpo físico, no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e influenciável, que é o perispírito, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e ilusão com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. A explicação não podia ser mais clara. Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e, generosamente, convidou-nos ao descanso em que, por algumas horas, conseguiríamos repousar e pensar. E com isso, meus irmãos, terminamos o 4º capítulo do livro Ação e Reação, aprendendo aqui que o momento do desencarne, a perda do corpo físico, potencializa aquilo que nós estamos pensando, potencializa as nossas mágoas, os nossos arrependimentos, os nossos remorsos, os nossos pedidos de perdão e a necessidade de sermos perdoados. Isso tudo potencializa com a perda do corpo físico e pode resultar em uma condição de sofrimento para nós, como espíritos, ao desencarnar, por conta da plasticidade do perispírito, que não retém e não detém, como o corpo físico, todas essas sensações. Livres da matéria, estaremos aprisionados aos nossos pensamentos. Então, que estes pensamentos possam ser os melhores, que possamos cultivar o bem cada vez mais, incessantemente, para merecermos uma mente em condição de desencarnar em paz. Fiquem com Deus, beijos magnéticos e até a próxima. Lembrem de dar o like no vídeo. Fiquem em paz, uma semana iluminada.